E aí, gente, Hackerman aqui. No vídeo de hoje a gente vai continuar falando sobre plágio. Aqui com esse paper aqui, plágio na pesquisa científica médica. Então veja, na medicina, né? Relação da medicina. E esse paper aqui é um paper egípcio, né? Todos os seus autores são de universidades egípcias. Seja em departamento de patologia, neurociência, ginecologia e saúde pública, né? E o que é collusion, né? O que significa isso? Collusion é um tipo de plágio, né, que tem a ver com permitir que outra pessoa escreva de certa forma, seja apagando ou não o seu artigo. A gente chama de ghostwriter, né, o autor fantasma, né? Então, na parte azul está escrito, né, para escrever qualquer tipo de artigo, que então o cara que está plagiando apresenta como se fosse dele ou dela, né? Isso é uma forma ilegal e não autorizada de cooperação com realmente querendo enganar as pessoas, né? Tipo, quando eu peço para outra pessoa escrever, eu tô plagiando o trabalho de outra pessoa, embora a pessoa consinta com isso, e tipo, não é o meu trabalho original. Quando não é o seu trabalho original, é plágio. Nesse caso, é um plágio mais imoral possível, né? Porque outra pessoa está sendo paga para isso. Então é aquela coisa da pessoa que faz o trabalho para outra, né? Na escola ou na faculdade. Eu lembro na escola de um cara que ele cobrava 10 conto para você fazer o trabalho. Eu não tinha 10 conto, então obviamente eu não usei o seu serviço. Mas quem tinha 10 conto pedia pra mãe lá e fazia o trabalho. Seja na faculdade também tem isso, deve ter, né? Enfim. Então é uma forma ilegal esse tipo de coisa. Então, tanto na escola talvez não seja tão, mas na faculdade é algo extremamente, é, assim, até injusto, com pessoas que de repente fizeram um trabalho, se esforçaram, foi difícil, e outra pessoa só vai lá e só paga pra alguém fazer. É realmente. E obviamente a pessoa não aprende através disso. Patch writing, né? Ou poderia dizer pulo do gato. É copiar partes de outro trabalho, de outra tese, só que mudando algumas palavras. Ou a ordem das palavras para saber para ficar original. Isso é uma coisa que vai ser citada mais pra frente, que pessoas que não sabem tão bem o inglês fazem, né? De pegar partes de um artigo, seja uma conclusão ou resumo, que é o abstract, que de repente a pessoa não sabe inglês, mas ela quer falar de uma forma bonita, né? De uma forma que possa ser aceita. E aí ela usa outro tipo de fonte, né? Pra isso. Só que nesse caso é realmente mudar o texto e para fazer seu. E isso é uma coisa que a gente fazia na escola, por exemplo. Então, eu ia fazer um trabalho, aí a professora falava, não pode copiar. Ah, então beleza, beleza. Aí eu lia uma parte e tentava colocar do meu jeito. É isso, né? Mas isso não pode na questão acadêmica, né? Você tem que realmente criar um texto, né? Você tem que entender um assunto lendo várias coisas. Você nunca vai poder ler uma coisa só. É impossível você entender um assunto só lendo um artigo. É, é uma coisa que a gente faz no canal sempre, né? A gente põe várias. Então é bem importante que a pessoa consiga saber de um assunto ao ponto de conseguir criar sua própria linguagem sobre esse assunto. Se você não sabe sobre o assunto, é só não escrever. Tem vários assuntos que eu não falo e não escrevo no canal ou no meu blog, porque eu não sei. Por exemplo, eu queria falar sobre buraco negro no canal, mas eu não sei sobre. Eu vi artigos sobre, eu já vi palestras sobre, mas eu não sei o suficiente para ensinar. Eu não sei o suficiente, nem dos artigos eu consigo entender o suficiente para falar sobre. Então, já que eu não sei do assunto, por enquanto, e eu creio que não, vai ser difícil saber, porque, embora eu estude física, não é o meu foco, buraco negro específico, por enquanto, né? Quem sabe um dia, não faz sentido agora eu fazer, eu nem consigo, entende? Então, tem coisas que você não pode fazer realmente, você não deveria escrever. Então, escreva sobre coisas que você sabe. Nesse caso, não é plágio, mas é outro problema que eu estou adicionando aqui, que é a falta de dados ou de controle do experimento, né? Como, por exemplo, esse daqui é de várias pessoas coautoraram esse artigo sobre doxocoloquina, isso em 2020, em março de 2020.
20 de março especificamente. Então veja que isso daqui é antes da epidemia começar no Brasil, porque começou no dia 21 até 24, se não me engano. Então é meio que antes. E basicamente o Didier Raoult é o... Eu não lembro se falar PI, é PI, é o Principal Investigator, né? O principal investigador, que é o cara que tá lidando, é, ele que tá, ele que é o chefe de pesquisa desse laboratório para escrever esse artigo. E basicamente vai falar sobre hidroxicloroquina e azitromicina para tratamento de Covid-19, né? Mas a questão é que esse artigo foi muito criticado, principalmente na parte até na esfera política. E esse é o problema, que embora talvez, eu creio, pelo que eu li sobre o assunto, né, sobre a opinião de outros pesquisadores na área de imunologia, né, falando que realmente o artigo deles, né, esse artigo aqui, não foi tão bem construído, né? Tem essa questão que ele não tem essa crítica que ele não foi bem construído da forma como o experimento foi feito, né? Aqui está falando que foi um, um teste clínico não randomizado, mas eles vão falar sobre questões geográficas e de idade que podem ter comprometido o assunto. Então a separação clínica que eles criticam, né? Eles criticam não os medicamentos usados, mas como o experimento foi construído, né? Então essa é a crítica ao Didier Raoult, ao paper dele. E é uma crítica válida, porque eu não acredito que as pessoas fizeram essa crítica por inveja ou outro tipo de assunto. Fizeram porque acharam errado, né? Essa é a minha opinião. Obviamente tinha coisas políticas, porque alguns políticos, como Donald Trump, entre outros, apoiaram esse medicamento por um tempo. Então, por um lado tem a parte científica, que a opinião dos acadêmicos é a mais válida, e tem a parte política, né, que por mais que ela queira ter razão, a parte política é inútil, né? Você vê pessoas que nem sabem sobre o assunto, não sabem nada sobre imunologia, não sabem nada sobre esses medicamentos e falam como se soubessem, como se eles fossem experts. Então, o foco, por exemplo, dessa pesquisa, o foco em falar mal dessa pesquisa seria criticar a forma como ela foi conduzida. E normalmente nas notícias você não vê sobre isso. Também tem acusações do Didier Raoult antes dessa pesquisa, né, falando de erros éticos, né? E tem essa questão de retratações, né? E é uma coisa que vai acontecer em plágio, que os plágios vão acontecer retratações, né? Caso seja visto que teve algum tipo de plágio, né? Ou de erros no paper, né? Esse é um paper que teve uma retratação na Nature. Na verdade, não foi uma retratação do próprio autor, porque eles pensaram que era um pássaro, né? A pesquisadora pensou que era um pássaro, que é um fóssil de um pássaro, um dinossauro antigo, de um pássaro, né? Só que depois foi descoberto que não era um pássaro, que é sobre o período Cretáceo, né? Período de Mianmar. Só que na verdade eles viram que na verdade era realmente um lagarto, né? Então não era um passarinho, era um lagarto. Pelo menos até agora, não mudou de ideia, né? Não sei se vai mudar de novo, mas disseram que é um lagarto. E realmente parece um pássaro, né? Então pra quem joga LoL, ele é provavelmente o ancestral do Renekton, né? Mas enfim, basicamente, às vezes podem ser por erros, que de repente o próprio ator, nesse caso, reconhece, que foi o caso aqui, e podem ter erros na condução do experimento, né? Nesse caso não tem a ver com plágio especificamente, mas com erros em pesquisas. E nesse caso do próprio Didier Raoult, né, falando sobre Elizabeth Bick, né, e o efeito na crítica escolástica, né, na crítica, acho que escolástica na melhor tradução, né, na crítica acadêmica, né. Então, falando também principalmente sobre o Didier Raoult, sobre a sua pesquisa e sobre questões práticas da pesquisa, né? Por que eu não posso criticar o estudo de alguém, né? Eu acho normal.
É ciência, né? Ciência você tem que criticar se você acha alguma coisa errada, né? Nesse caso, criticando o jeito que os experimentos foram conduzidos. E uma coisa que vai ser falada também é sobre como os experimentos se tiveram aprovação, por exemplo, nesse artigo aqui, tem a citação dessa questão de aprovação, né? Que o J.J. Raoult não teve aprovação no governo específica para reconduzir um segundo teste com hidroxicloroquina e azitromicina. Enfim, tem várias questões políticas que ocorrem nisso. E esses artigos que estão na descrição, né? Muitos deles vão falar dessa questão. Que às vezes o plágio pode acontecer, mas questões políticas, como aconteceu aqui, nesse caso sobre hidroxicloroquina e azitromicina, que questões políticas podem fazer papers que tem plágio, que não é esse o caso no do Didier Raoult, mas no que papers que tem plágio, que contém plágio, às vezes não podem ser, sei lá, castigados ou retratados, ou você não pode falar nada porque tem política no meio, né? Então tem essa questão. E como parar plagiarismo, né? Então, como que eu paro? Como que eu faço as pessoas pararem? Então, a gente vai ver isso no próximo vídeo.